que o senhor achou do Fica em Casa, da questão do fechar as igrejas? Então, nós fechamos as igrejas, as nossas, antes do governo mandar fechar as igrejas. E reabrimos as nossas igrejas depois que o governo já tinha mandado abrir, autorizado abrir as igrejas. Nós não andamos, nós, na nossa igreja, não andou conforme a determinação do governo. Nós entendemos os números que estavam na igreja. O meu sogro faleceu de Covid. Nós tínhamos casos ali, nós perdemos irmãos queridos, nós vimos as pessoas indo para o hospital, sendo entubadas, nós passamos isso na nossa igreja. A nossa igreja tem problema de espaço, nós temos mais de 500 membros e cabe 300 por culto. Então, quando acontece a ceia do Senhor, ou o culto que tem um teatro, é muito cheio. Então, é muito, muito. Então, o que nós fizemos na pandemia? Fizemos 3 cultos para poder espaçar mais o pessoal e nós fechamos a igreja e fizemos o culto virtual. Acompanhamos as pessoas, pastoreamos as pessoas e aprendemos nesse tempo também, bispo, que igreja não é só culto. Muito pelo contrário, o culto é uma das coisas que a igreja faz. Então a igreja, são as pessoas, é o amor, é a ação social, é o carinho, é a visitação, né? É o saber como tá, é a ligação, é a falta também, é a saudade dos irmãos, da comunhão. Então a gente pastou, igual todo mundo pastou, né? Nossas contas são muito altas. O nosso aluguel é dezenas de milhares de reais lá no nosso templo. E mesmo assim nós conseguimos nos manter, tem muita gente que não fechou por causa da condição financeira, a nossa prioridade eram as pessoas, então nós não andamos nem pelo lado A, nem pelo lado B. Aquele que dizia assim, tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir, nós não andamos segundo eles que negavam a doença. E também não andamos segundo aqueles que diziam fecha, 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 fecha. Se tivesse que abrir, a gente ia abrir, se tivesse que fechar, a gente ia fechar. Então nós andamos conforme nós entendemos ali com reunião de diretoria. Olha, não é saudável para os irmãos congregar agora. Eles vão ficar doentes, eles vão morrer e nós vamos perder irmãos aqui. Então, de forma equilibrada, nós continuamos acompanhando as pessoas em casa, com lives, transmissões da minha própria casa. Foi pouco tempo, depois reabria, fechava de novo, reabria. É, E agora a igreja está lá já para mudar de lugar. Então, maravilha. a igreja prevaleceu, graças a Deus deu tudo certo. Legal isso, tá vendo? O ponto de vista é, na minha opinião, um dos melhores possíveis. Eu acompanhei casos de pessoas que foram os dois extremos, né? Sim. Já vou fazer culto aqui, vou fechar para ninguém ver que vai todo mundo aqui dentro. E não morrer ninguém, né? Tem caso de pessoas que... E teve caso de pessoas também que aconteceu isso, que teve perdas. Nosso ministério teve uma pessoa que faleceu, uma só, graças a Deus foi uma só também. A gente sabe do potencial. A única coisa que É, me revoltou bastante, bispo, foi a questão de onde veio a ordem, né? sim. Isso me incomodou demais, cara. Porque eu pensei assim, eu falei em várias lives falando pro pessoal, se fosse a nossa ideia, tivesse partir do nosso ponto de vista, vamos olhar, vamos avaliar isso, mas pra gente não deu tempo. Porque quando chegou o barulho aqui na cidade, eu já fui chamado os pastores na prefeitura, e lá já falou, ó, vai ter que fechar as igrejas. E quando eu fui, eu passei, ó, quando eu passei isso, cara, parece que já tinham avisado antes. O pessoal já foi. Eu falei, não, não é assim. Eu pensei que a igreja iria agir dessa forma. Bispo, tem que abrir, a gente quer congregar. O povo ia falar desse jeito. Eu falo, não, gente, a gente tem que ter cuidado, vamos vigiar, vamos criar um sistema aqui. Mas foi o contrário, foi o contrário. Lá O, foi o contrário o também. Nabucodonosor falou e as pessoas acataram. Falei, caramba, não era para o pessoal. O pessoal parece que está assim, pastor. Deveriam ter Aham. perguntado, mandado mensagem, e aí, posso? E a coisa mais engraçada que aconteceu foi que o primeiro dia que a gente foi transmitir só online, falou assim, quem chegar, coloca aí, dá para ficar poucas pessoas bem distante, né? Acompanhando, ajudando a live, uma pessoa dizendo que não pode mais subir e tal. E eu pensei que ia vir bastante irmãos. E veio gente. Só que quem veio não era da igreja. Visitantes. Queria estar dentro da igreja. Não, é perigoso essa doença, eu preciso buscar a Deus.
e queria vir. Eu me lembro de uma pessoa que veio tossindo. Eu falei, meu, como é que a pessoa veio tossindo? Era um sintoma Uma que não era live, para vir, né? é. Aí a gente até perguntou e fala assim, poxa, mas a pessoa tossindo, ainda bem que não é Covid, né? Aí depois uma pastora que a gente tem falou assim, não, ela falou que depois era Covid. E tava aí no meio. E foi, mas tinha pouca gente, ficou Aham. meio isolada lá. Mas assim, eu não sei o que aconteceu. Eu vou até falar que parece um pouco loucura. Eu orei por tantas pessoas com Covid, que não me falaram, é lógico, ó, tô com Covid, ora porque eu tô mal, então vou dar assistência. E eu não sei como é que eu não peguei. Porque Eu também não peguei. eu cheguei a orar pessoas assim, tem até uma pessoa que comentou aqui, o Márcio Clemente, ele tá comentando aqui, ó, iria me inscrever no canal, falando no teu lugar. Ele tava mal. Quando eu saí da casa dele, ele foi se internar. Meu Deus. Tava mal. E a gente tomou café, peguei a faca que ele pegou, passou o pão, peguei a faca, passei, comi, orei por ele. Você Falei, vê. meu, como é que pode, Eu né? falei que eu não peguei, mas eu peguei no final agora aqui, quando tava aquela, onde todo mundo pegou, que era só uma dor de garganta e tal. Fraquinho. Aí eu falei, vou fazer o teste, né? Não deve ser Covid. Aí eu fiz o teste, meu Deus, tô com Covid, mas não tinha nem. Era praticamente nada, assim, né? Me isolei e tal. Mas uma coisa que aconteceu